E esses manuscritos originais, que estão no Museu de Israel, ali na parte do museu só para eles... Calma aí, parênteses. Tá. Originais, quem que escreveu? Originais do quê? Então, eles eram os essênios? Mas essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta. E quem eram os essênios é a pergunta do imbecil Não, aqui. mas aí eu deixo pra ele. Tá bom. Então, na época que você tem ali o período bíblico, quando as pessoas pensam em judaísmo, e mesmo hoje, né? Os judeus, não existe essa uniformidade que se pensa. Uma coisa só. Com uma coisa só. Então, na época bíblica já era assim. Então, a gente lê o texto bíblico, daqui a pouco tem os fariseus, que era um pessoal mais ligado à lei, à interpretação da lei. Aí você tem os saduceus, que era um pessoal mais ligado ao templo e tudo mais. Aí você tem os essênios. Os essênios, quem fala deles é um escritor do século I, Flávio Joséfo. Que era judeu, teve ali no contexto da destruição de Jerusalém e tudo mais. E ele fala desse grupo separatista dos essênios. Então, esses essênios, eles são um desses grupos, mas hoje também, né? Algumas pessoas, quando vão para Israel pela primeira vez, porque o povo judeu... Então, tem um judeu ateu, tem um judeu budista, tem os judeus messiânicos, tem o judeu ortodoxo, tem... Então, o pessoal brinca, para cada 5 judeus tem 7 opiniões diferentes, né? Então, é um mundo muito diversificado. E a principal sugestão, como o Paulo disse, é de que esse material tenha sido produzido por esse grupo de essênios. Quem defende isso é o próprio curador do museu. O curador do Museu dos Manuscritos do Mar Morto defende que a comunidade que produziu esses manuscritos eram os essênios. E ele coloca ali suas provas e tudo mais. Porém, não dá para ter certeza absoluta. Não há identificação propriamente nos documentos. Mas tem algum valor a mais se foi produzido pelos essênios ou não? Ou tanto faz quem que fez? Os essênios, eles são citados na história, como ele falou pelo Flávio Joséfo. Tem gente que diz até que nos discípulos, o próprio Judas Iscariotes eram essênio, porque eles eram radicais desse tipo. Só dar um passo para trás aqui. Temos que lembrar que quando teve a destruição de Israel, as 10 tribos do norte, e a miscigenação que os assírios promoviam, perdeu-se a identidade de 10 tribos. Então, na época de Jesus, judeu, mas já não sabia quais eram as 12 tribos de Israel. Então, você tem até hoje, inclusive, uma linhagem mais ou menos garantida de quem é levita, por causa dos Kohen, né? Então, o sobrenome, até um sobrenome que você conhece bem, né? Conheço, foi meu cirurgião da primeira cirurgia. Moisés Kohen. Ele é levita. Então, a família Kohen é a família dos levitas, e isso tem linhagem traçada. O resto, então, mesmo na época de Jesus, quem é, quem não é, de onde veio, de onde não veio, é puro, não é puro, aceito ou não aceito. Então, começa a surgir esses grupos todos, que, aliás, terminou mal, né? Porque a própria destruição de Jerusalém é o levante desse pessoal radical contra o Império Romano, que destrói a cidade no ano 70, mas depois tem mais uma outra levante, que é em 135, que é Bar Kokhba, né? Que aí sim destrói tudo. E você vê que essa época, 135, já está batendo quando termina essas comunidades, porque aí os romanos vão assim a ferro e a fogo. Vão acabar com esse povo. E aí eu completo o Samuel conhece bem mais do que eu lá essa história lá, mas estive em Israel também algumas vezes, e você vai lá em Massada, né? Puxa, que é justamente no lugar do Mar Morto, que é perto ali de Qumran. E Massada é um castelo, é uma fortificação feita pelo rei Herodes. Esse cara era paranoico, né? Ele tinha medo de tudo. Então ele criou um lugar inexpugnável no alto da montanha, onde tinha lá um castelo e víveres para não sei quantos milhares de pessoas durante anos, a água e tal. E a última comunidade judaica de resistência contra os romanos foi em Massada. Quando você vai lá, tem lá um lugarzinho, claro que hoje com ar refrigerado, vidro e tal, e tem lá um judeu fazendo o manuscrito, copiando a Bíblia. Como era lá atrás. Como faziam esses aqui de Qumran. Então eles estão escribas que estão copiando o livro e criando bibliotecas. Isso acontecia lá, acontece até hoje. É muito, muito interessante. Eu acho interessante, Paulo, o que você disse sobre Herodes. Isso já tem um pouco com a importância, qual que é, né, a arqueologia, por que conhecer esses contextos, né, Paulo, que você está mencionando, da cultura, da história, da geografia?
Porque eles são chaves fundamentais para você entender a Bíblia. A Bíblia não caiu da lua, ela foi escrita em determinados contextos históricos culturais que precisam ser levados em consideração. Então, por exemplo, quando a gente menciona Herodes, a gente consegue ler a Bíblia, quando a Bíblia fala assim, que quando Herodes ficou perturbado, todo o povo ficou perturbado com ele. Por quê? Porque o cara era um baita de um sangue ruim, ele matou 3 filhos, ele matou a esposa. Ele deixou uma ordem que quando ele morresse, deveriam matar várias pessoas importantes, porque não chorariam a morte dele, mas chorariam a morte dessas pessoas. Aí você vai para o texto bíblico e ele lê, a cidade ficou perturbada porque Herodes ficou perturbado. É lógico, é um maluco no pedaço. É um cara muito doido. É um cara doido, que poder. Do nada. Então, o fato de ele mandar matar crianças de Belém, que não seriam muitas crianças, porque Belém não era nada grande assim, mas está no perfil. Então você entende o personagem bíblico. Claro que hoje já foram descobertas mais coisas sobre Herodes, o sarcófago dele, inúmeras construções. Ele era um gênio da construção, como foi mencionado, mas era maluco. Mas quando você começa a entender esse contexto, essas histórias, primeiro, você percebe que o texto bíblico está lidando com história. Sim. Não é mitologia, não é folclore, não é um faz de conta, não. Você encontra a pegada das pessoas ali. Tem os selos delas, as construções delas. Então, essa é uma parte muito importante para quem quer conhecer Bíblia